Num vale ancestral, dois exércitos se encaravam, separados por um abismo de terra e medo. De um lado, os israelitas, ansiosos e em desvantagem. Do outro, os filisteus, confiantes e com uma arma secreta. Por 40 dias, a mesma cena se repetia ao amanhecer e ao entardecer. Um gigante, com quase 3 metros de altura, saía do acampamento filisteu. Seu nome era Golias de Gate. Sua armadura de bronze brilhava sob o sol, pesando mais que um homem comum. Seu capacete e sua lança com ponta de ferro. Tudo nele gritava poder e invencibilidade. Com uma voz que ecoava por todo o vale, Golias lançava seu desafio. Ele zombava do exército de Israel e de seu Deus. "Escolha um homem para lutar comigo", bradava ele. "Se ele me vencer, nós seremos seus escravos. Mas se eu o vencer, vocês serão nossos." A cada palavra, o medo se aprofundava no coração dos soldados israelitas. Ninguém ousava responder. O rei Saul, o maior e mais forte entre eles, também se sentia impotente. O campeão filisteu parecia uma montanha impossível de escalar. E o exército de Israel estava paralisado, humilhado e sem esperança. O impasse continuava, e a cada dia que passava, a moral dos israelitas desmoronava um pouco mais. Quem poderia enfrentar tal adversário? Longe dali, nos campos de Belém, um jovem pastor cuidava de suas ovelhas. Seu nome era Davi, o filho mais novo de Jessé. Ele não era um soldado. Sua vida era dedicada a proteger seu rebanho de leões e ursos, a tocar sua harpa sob as estrelas e a fortalecer sua fé. Um dia, seu pai o chamou. "Leve este grão tostado e estes 10 pães para seus irmãos no acampamento", disse Jessé, "e veja como eles estão." Davi obedeceu prontamente, deixou suas ovelhas com outro pastor e partiu em direção ao vale de Ela, sem saber que seu destino estava prestes a mudar para sempre. Ao chegar ao acampamento, o clima era de pura tensão. Davi encontrou seus irmãos na linha de batalha e, enquanto conversava com eles, o som familiar e aterrorizante da voz de Golias ecoou novamente. Ele viu os soldados israelitas recuarem de medo, como faziam todos os dias. Mas Davi não sentiu medo, sentiu indignação. Quem é este filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ele perguntou aos homens ao redor. Ele ouviu que o rei Saul havia prometido grandes riquezas e a mão de sua filha em casamento para quem derrotasse o gigante. Mas para Davi, não se tratava de riqueza ou fama. Era uma questão de honra, de fé. As palavras corajosas de Davi chegaram aos ouvidos do rei Saul, que mandou chamá-lo. Diante do rei, o jovem pastor declarou com firmeza: "Ninguém deve desanimar por causa deste filisteu. Seu servo irá e lutará com ele." Saul olhou para Davi, um jovem de rosto rosado, sem experiência em guerra, e balançou a cabeça. "Você não pode lutar contra ele", disse o rei. "Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a sua juventude." Mas Davi não se abalou. Ele contou ao rei como, enquanto cuidava das ovelhas de seu pai, havia matado um leão e um urso que atacaram o rebanho. "O Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos deste filisteu", afirmou Davi. A convicção em sua voz era tão poderosa que Saul, vendo aquela fé inabalável, finalmente cedeu. "Vá, e que o Senhor esteja com você", disse o rei. Saul tentou vestir Davi com sua própria armadura, o capacete de bronze, a couraça pesada. Mas Davi mal conseguia se mover. Ele nunca havia usado aquilo. "Não consigo andar com isto", disse ele. Tirando a armadura, ele não precisava da proteção dos homens, pois sua confiança estava em algo muito maior. Ele pegou seu cajado de pastor, foi até um riacho próximo e escolheu 5 pedras lisas, colocando-as em sua bolsa de pastor. Com sua funda na mão, ele caminhou em direção ao vale, em direção ao gigante. A cena era surreal. Um jovem pastor, com armas simples, indo enfrentar um campeão de guerra totalmente equipado. O exército israelita observava em silêncio, uma mistura de espanto e apreensão. Golias viu Davi se aproximando e riu.
com desprezo. Sou por acaso um cão, para que você venha a mim com pedaços de pau? Zombou o gigante. Ele amaldiçoou Davi, em nome de seus deuses, e prometeu dar sua carne às aves do céu e aos animais do campo. A intimidação era sua principal arma, mas ela não teve efeito em Davi. O jovem pastor respondeu com uma calma que contrastava com a fúria do gigante. Você vem contra mim com espada, lança e dardo, disse Davi. Sua voz clara e firme, ecoando pelo vale. Mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Davi continuou. Hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos. E eu o matarei e cortarei a sua cabeça. E toda esta multidão saberá que não é com espada ou com lança que o Senhor salva, pois a batalha é do Senhor, e Ele os entregará em nossas mãos. Cada palavra era uma declaração de fé, uma profecia de vitória. A tensão no vale era palpável. O silêncio dos dois exércitos foi quebrado apenas pelo som do vento. O gigante e o pastor. A força bruta contra a fé inabalável. O confronto que definiria o destino de duas nações estava prestes a começar. Sem hesitar, Davi correu em direção à linha de batalha filisteia, direto para Golias. Enquanto corria, ele pegou uma das pedras de sua bolsa, colocou-a na funda e começou a girá-la sobre a cabeça. O movimento era rápido, preciso, treinado por anos de prática, protegendo seu rebanho. Golias, talvez surpreso pela audácia do rapaz, avançava para encontrá-lo. Num instante, Davi soltou a pedra. Ela voou pelo ar, um projétil pequeno, quase insignificante contra a massa de bronze e músculo, que era Golias. Mas a pedra encontrou seu alvo, a única parte desprotegida do gigante. Sua testa. A pedra se cravou na testa de Golias, com uma força impressionante. O gigante parou. Seus olhos se arregalaram em choque. E então, como uma árvore derrubada, ele desabou com o rosto no chão. O som de sua queda foi um trovão que quebrou o silêncio do vale. Por um momento, ninguém se moveu. Os filisteus olhavam incrédulos. Os israelitas mal podiam acreditar no que viam. O campeão invencível, o terror de Israel, estava caído, derrotado por um jovem pastor e uma única pedra. Davi correu até o gigante caído, que não se movia mais. Como não tinha espada, ele desembainhou a própria espada de Golias, e com ela, selou sua vitória. Ao verem seu campeão morto, o pânico tomou conta dos filisteus. O feitiço do medo foi quebrado. Eles se viraram e começaram a fugir desesperadamente. Naquele momento, um grito de guerra explodiu do lado israelita. A paralisia se transformou em coragem, o medo em fúria. Eles avançaram, perseguindo os filisteus em fuga e conquistando uma vitória esmagadora e decisiva. Naquele dia, Davi, o jovem pastor de Belém, tornou-se um herói. Ele não derrotou Golias com força física ou com armas de guerra, mas com coragem, habilidade e, acima de tudo, uma fé inabalável em seu Deus. A história de Davi e Golias se tornou um símbolo eterno de que o tamanho do seu inimigo não importa quando você sabe o tamanho do poder que está com você. É uma prova de que a fé pode mover montanhas, ou neste caso, derrubar gigantes. Mostra que a verdadeira força não está na armadura que vestimos, mas na convicção que carregamos em nosso coração. Obrigado por assistir. Se você gostou desta história, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Até a próxima!